Olá, o câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Sejam muito bem-vindos hoje num ambiente diferente. Estou aqui dentro do carro, uma live mais rápida, mas sempre pronto e sempre ativo para trazer a melhor informação para você que foi diagnosticado com câncer, você que perdeu a esperança, você que está com medo. Quero falar um pouquinho sobre como tirar o medo do açúcar. Então, fica à vontade aqui para fazer o seu comentário, fique à vontade para participar, porque não é necessário a gente desenvolver esse terrorismo contra o açúcar. O nosso inimigo é o tempo, não é nem mesmo o câncer. O câncer são um conjunto de células desorganizadas, descontroladas, que se multiplicam de forma incontrolável muitas vezes e que precisam de uma orientação nutricional específica. A chave secreta para a gente acelerar a remissão do câncer se chama nutrição. Muitos médicos não acordaram para isso ainda, mas você que está com câncer precisa acordar para isso. Você é o meu principal interessado nesse assunto. Então, o que eu preciso trazer em relação ao açúcar, né? Primeiro, a relação positiva do açúcar e do câncer, e depois a relação inexistente do açúcar e do câncer. Eu vou começar pela positiva. Quando que o açúcar pode estar associado ao câncer? Esse acho que é o ponto mais importante. O açúcar está associado ao câncer no momento em que você consome mais do que o seu corpo precisa. Exemplo, muitas pessoas tomam achocolatado, que é uma porcaria. Muitas pessoas consomem chás com açúcar, consomem suco com açúcar, muitas pessoas consomem café com açúcar, consomem biscoitos de polvilho, massas, bolos simples, bolos recheados, consomem farináceos de modo geral, como eu estou mostrando para vocês, numa quantidade muito maior do que você precisa. Então essa pessoa começa a ganhar peso, ela começa a ficar acima do peso. E essa pessoa acima do peso, o excesso de gordura do seu corpo produz hormônios de forma irregular, a ponto de fazer com que uma célula saudável se torne cancerígena. Isso já é documentado, isso já é descrito pela literatura. A tal ponto que o oncologista, que muitas vezes é indiferente em relação à sua alimentação, ele fala, me faça de tudo, mas não vai me engordar. Por que ele fala isso? Porque ele já conhece os trabalhos que fortalecem que pessoas que ganham peso durante o tratamento oncológico, no caso peso de gordura, né, não de massa muscular, esse paciente tem piora no tratamento, maior risco de metástase, muitas vezes maior dose de quimioterapia para poder fazer esse tratamento de forma efetiva. Então, esse é o ponto que eu quero trazer do açúcar sendo perigoso. Quando você consome ele de forma escondida nos alimentos, como eu mostrei há pouco, ou de forma exagerada, no qual o seu corpo começa a acumular gordura e esse acúmulo de gordura está mais associado ao câncer, como o mundo já tem verificado. Nós temos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2,4 bilhões de pessoas acima do peso. Gordinho já tem mais risco. E nós temos 700 milhões de pessoas com obesidade, que é uma situação mais grave ainda. O excesso de peso é um dos grandes males hoje da humanidade. Lá atrás nós vivíamos o problema da desnutrição, que ainda persiste no Brasil e no mundo, mas de forma muito, no caso do Brasil, muito menos intensa do que o excesso de peso. Nós temos no Brasil, parece que 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar, que não tem a possibilidade de saber o que vai comer no outro dia, mas no Brasil nós temos mais de 100 milhões de pessoas acima do peso. Então esse número é muito alto, esse número é muito perigoso. A própria desnutrição também é um problema para o câncer, porque essa pessoa não morre nem do câncer, ela morre porque ficou desnutrida, visto que o câncer exige de você muito mais do que a alimentação saudável.
O câncer exige muito mais do que consumir fruta, verdura e legume. O câncer exige muito mais do que você não comer refrigerante, não comer embutidos, não comer açúcar. É muito mais intenso a alimentação de um paciente com câncer, no sentido de ser mais específico, do que as pessoas imaginam. Aí entra a parte do açúcar em si. Não é porque você consome uma colher de sopa de açúcar por dia, como eu normalmente falo, que isso forma câncer. Eu sempre tenho frisado esse assunto. Uma colher de sopa de açúcar, nem para o diabético, no caso dos meus pacientes, traz problema de glicemia, e eu consigo reduzir um dos marcadores da presença de açúcar no sangue, que é a hemoglobina glicada, lá para baixo, mesmo ele comendo uma colher de sopa de açúcar no dia. Então, isso muitas vezes gera um terrorismo na pessoa a ponto dela não querer mais comer nada de açúcar. Você não vai. Quem não come açúcar tá tudo bem, ótimo. Se você não quer comer açúcar, não vai. Mas muitas vezes a pessoa sente vontade de comer açúcar. Ela quer comer um doce, ela quer ir para uma festa. E isso engessa a vida dela, porque se a sua mente não estiver legal, se o seu corpo não estiver legal, você não aguenta esse tratamento. Esse tratamento é tempestade, não é carinho, não é amor, não é amizade o câncer, é porrada e bomba. Então, se eu trago uma informação como essa para você, é exatamente para que você lide com esse tratamento de uma forma mais leve, até do ponto de vista nutricional. O que normalmente eu friso e tenho comentado nas redes sociais é que não é seguro você consumir açúcar comum. Açúcar comum tem bastante agrotóxico. A gente tem na cana-de-açúcar um dos alimentos no Brasil que mais recebe agrotóxico. Então eu tenho frisado nas lives muito sobre isso. Você vai fazer um bolo na sua casa, compra o açúcar orgânico. Você vai colocar açúcar no seu café, no seu chá, nas suas preparações, compra açúcar orgânico, porque você vai retirar pelo menos 20 venenos que são colocados lá dentro. Não são 3, não são 7, não são 10, são mais de 20 venenos. Se eu pensar que os produtores de cana no Brasil estão seguindo as 4 regras do Ministério da Agricultura, estão dentro das 4 linhas, porque o que a gente tem visto é muito mais do que isso, a quantidade é muito maior do que esses 20 agrotóxicos por conta do contrabando de agrotóxicos da China, do Paraguai e de outros países que vão escoar exatamente nessas grandes produções, que é a de cana-de-açúcar, que é do óleo de soja, de milho, girassol, canola, algodão e daí vai. Aí a porcaria corre solta. Então, se fôssemos pensar numa escolha mais interessante em relação ao açúcar, eu falaria para vocês, escolham, por favor, o açúcar orgânico, mas mesmo que ele seja orgânico, como eu sempre falo, orgânico não é demonstração de que você está fazendo o melhor para o tratamento do câncer. Você pode dar ruim, porque a dose é o mais importante, né? E no caso do açúcar eu consigo trazer para todos a dose, porque eu coloco a dose lá embaixo, uma colher de sopa de açúcar por dia. Ah, Alexandre, por que você não fala da dose de massa, de peixe, de carne? Porque aí eu precisaria de milhares de informações suas que eu não consigo na rede social. Quando eu falo de açúcar, já é algo que não precisa e eu coloco a dose que é protegida pelas indicações da Organização Mundial da Saúde e por outros órgãos. Lá embaixo, uma colher de sopa de açúcar e ponto final. A maioria dos pacientes do Brasil, seja com câncer ou não consome essa quantidade. A maioria das pessoas no Brasil não consomem açúcar orgânico. Já começa errado por aí, já começa dando ruim por aí, porque as pessoas continuam achando que ou liberou geral, tanto faz o que você vai comer, ou entram na linha da radicalização. Não pode comer açúcar, não pode comer carne, não pode tomar leite, não pode comer glúten. Então, esses dois extremos não funcionam, porque o câncer ele exige situações específicas, não situações extremas.
Outro ponto que nos faz pensar, por que tem tanta essa fala de que o açúcar ele faz o câncer crescer? De um estudo de um cara que ganhou o prêmio Nobel, o Otto, eu chamá-lo assim, mas não quero ter amizade com ele, nada contra, que ele percebeu que em hamster as células cancerígenas consumiam mais açúcar do que consumiam uma célula saudável. Mas a célula doente consome mais açúcar. Se você pega células de tuberculose, ela também consome mais açúcar. E não é por isso que alguém teve tuberculose que ela deixou de comer açúcar. Olha que interessante isso, né? É uma característica da célula doente, ela consome mais nutriente, é uma característica dela. Por outra forma, a gente sabe também que célula doente consome também água e consome também oxigênio. E nem por isso as pessoas te falam para você parar de respirar ou beber água. Porque qualquer pessoa leiga falaria, não, você acha que eu sou estúpido, eu vou parar de respirar e beber água? Então, não é tirando o açúcar que o câncer vai parar de crescer. Isso que é o mais importante ser destacado. Porque se a gente tirasse o açúcar, e tem vários trabalhos nesse sentido, a pessoa fica sem açúcar, o câncer continua crescendo, porque existem outros mecanismos que fazem com que ele cresça. Não é tão simples, bonitinho. Não, é só parar de comer açúcar que o câncer não cresce. Não funciona assim, a banda não toca desse jeito. Existe o exame do PET scan, que também usa a glicose 18-FDG, que é fluordeoxiglicose, que ela ilumina mais porque ela consome mais esse açúcar marcado. Só que isso não prova que você tirando o açúcar, o câncer não vai crescer. Esse que é o ponto especial. Então, não adianta você tirar o açúcar, que a doença vai continuar arrebentando o seu corpo. Você pode tirar o açúcar se você não tiver essa necessidade. É bem-vindo quem não come açúcar. Mas isso não é o melhor caminho para que a gente possa resolver a questão do câncer. Eu sempre trago isso. É importante que você segure na mão do seu nutricionista e a partir desse momento ele vai guiar a sua alimentação olhando os seus exames de sangue, olhando aspectos afetivos, olhando os aspectos nutricionais de deficiências ou não de nutrientes, da quantidade de carboidrato, da quantidade adequada de proteína e gordura, da presença ou não de alimentos com grande quantidade de agrotóxico, que é no caso o açúcar, da presença de alimentos lotados, né? Não vou nem falar cheio, que quando falar cheio parece que é bom, lotados de aditivos alimentares. Estou vendo um trabalho recente agora que farináceos, como essas porcarias de pão de forma, bisnaguinha, pão integral, sendo pão de forma integral, né? Não estou entrando na questão do pão francês, eles chegam a ter 35 aditivos. O que é aditivo, Alexander? Conservante, corante, flavorizante. Não que tenha flavorizante no pão, mas só para você entender o que é aditivo alimentar. Então é muita porcaria adicionada e o mundo não estava sabendo disso, porque ninguém divulgava essa informação. Nas redes sociais, acho que eu fui um dos primeiros a mostrar que pão de forma é ultraprocessado, bisnaguinha é ultraprocessado e outras porcarias aí ditas como integrais não são mais saúde para você porque tem muito carboidrato. Então esse alerta que precisa ser destacado e valorizado para que você tenha escolhas mais inteligentes no momento em que vá à peixaria, ao açougue, ao supermercado e assim por diante. Esse é o meu desejo primordial, que você tenha escolhas mais inteligentes, escolhas mais saudáveis, tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. A live foi mais rapidinha, mas sempre trazendo a melhor informação para você que está com câncer, para você que está fazendo tratamento. E eu quero que você escreva nos comentários se essa live trouxe para você um alívio em relação ao consumo do açúcar ou se você continua com medo de comer qualquer colherzinha de café de açúcar, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato nas redes sociais.